Olá! Nesta videoaula, vamos apresentar algumas funções de temporização, controle de interrupções e configurações de portas GPIO para a criação de uma biblioteca contendo funções para inicialização e controle dos canais Input Capture disponíveis. Utilizaremos, em particular, o canal 1 do Timer 3, que pode ser acessado através do pino PA6 do microcontrolador. Para gerar um sinal PWM, um sinal pulsado, nesse caso, vamos utilizar o pino PA8, que é o canal 1 do nosso Timer 1. Trabalhamos, em particular, com o modo PWM Input, onde apenas os canais Timer X CH1 e Timer X CH2 podem ser utilizados, já que apenas TI1 FP1 e TI2 FP2 são conectados ao controlador de modo escravo, que vamos explicar brevemente. Os sinais TI1 FP1 e TI2 FP2 são resultado do sinal de entrada filtrado TIX, que aí é relacionado ao timer que a gente está utilizando, F, que é o sinal filtrado do nosso timer, e da detecção da borda com a polaridade selecionada aí pelo programador, que aí é conhecido como TIX-FP. Bom, dois sinais do tipo Input Capture são mapeados no mesmo pino de entrada do nosso microcontrolador. Esses dois sinais eles são ativados através de bordas com polaridade oposta. E apenas um deles podem ser selecionados para o gatilho aí do nosso PWM Input Mode. Graficamente, como que isso funciona? Se a gente tiver ali um sinal com determinada frequência, determinado período de entrada, esse sinal ele é composto aí normalmente por um tempo em nível lógico alto, por um tempo em nível lógico baixo. Então, o que a gente tem que fazer ao programar aí essa funcionalidade aí no nosso microcontrolador? A gente tem que, então, definir um canal de entrada, e definindo esse canal de entrada, nós vamos definir aí dois sinais, dois input captures aí, né? Um sendo aí escravo do outro sinal. Um desses input captures, ele vai ser o responsável, vamos dizer assim, pelo trigger, pelo gatilho aí do início de contagem aí dos pulsos aí da nossa frequência que a gente tem aí de entrada nesse timer. Então a gente tem que selecionar, por exemplo, o input capture 1, aí como sendo o nosso trigger, né, o nosso disparo. E quando esse cara ele pegar, por exemplo, uma borda de subida, que é o que a gente tem aqui, ele vai disparar uma contagem, tanto para o input capture 1 quanto para o escravo, que é o input capture 2. Então, por mais que nós temos apenas fisicamente um pino do microcontrolador conectado a esse sinal de entrada, nós temos internamente aí um segundo sinal escravo que ele vai contar, por exemplo, um sinal até a próxima borda de descida, que seria o nosso input capture 2. Então a gente vai configurar isso aí de uma forma inteligente ali na nossa ferramenta gráfica para a gente fazer com que a borda de subida do sinal ela dispare esses dois contadores, né, tanto o input capture 1 quanto o input capture 2, e na borda oposta, ou seja, na borda de descida, ali ele termina a contagem do input capture 2. E com isso a gente tem no input capture 2 a medida da largura do pulso. Já o input capture 1, ele vai pegar novamente, ele vai terminar essa contagem na próxima borda de subida. E dessa forma a gente vai conseguir, através desse sinal, determinar o período aí da forma de onda aí do sinal de entrada que a gente estiver aí analisando. Muito bem, vamos então abrir aí nossa ferramenta de edição gráfica aí no nosso Cube IDE. A gente tem aí a última configuração do projeto que foi apresentado anteriormente, né, com relação aos sinais PWM. E vamos aproveitar, inclusive, a configuração que foi feita aqui no pino PA8, que é o canal 1 do nosso Timer 1, para gerar um sinal PWM. Então, a gente vai utilizar esse pino como se fosse aí um gerador de sinais. Nós vamos pegar esse pino, essa saída, nós vamos utilizar aí um jumper com um pedaço de fio e vamos acoplar esse sinal no nosso pino PA6, que é o nosso primeiro canal do Timer 3. Bom, então,
Falando aí do timer 3, para a gente obter as configurações aí no modo PWM Input, que a gente acabou de mostrar aí no PowerPoint o seu funcionamento, né, o seu conceito, né? Então nós vamos aqui selecionar o timer 3, nós vamos habilitar aqui na opção Reset Mode para o nosso controlador escravo. Daqui a pouco eu vou mostrar uma figura, né, lá do nosso referência manual que vai ficar um pouco mais claro aí o que são esses modos aí de funcionamento que a gente está utilizando. A fonte de trigger, eu vou utilizar o canal 1. Então, como eu vou utilizar aí o meu canal 1 do meu timer, né, e nós vamos então configurar aqui com a opção TI1 FP1, como a gente explicou também anteriormente já lá no PowerPoint. Outra coisa importante, nós vamos utilizar um clock, né, que vai ser a base de contagem aí dos registradores de input capture aí para se determinar o período e a frequência do sinal. Nós vamos utilizar uma fonte de clock interna, né? A gente poderia configurar para uma outra fonte de clock externa, por exemplo, mas vamos utilizar aí o nosso cristal oscilador, né, em seus barramentos aí APB1, APB2, para se gerar esse sinal aí que vai ser a base de clock dos nossos canais aí para a gente fazer aí o nosso PWM input. Tá. Essa entrada agora nós devemos selecionar. Então eu vou selecionar o canal 1 com a opção Input Capture Direct Mode. No momento que eu faço isso, a gente já pode observar aqui no desenho do microcontrolador, na figura do microcontrolador, que o pino PA6, que é o nosso canal 1 do timer 3, ele ficou verdinho. Então esse pino fisicamente ele está preparado para receber um sinal. O canal 2 eu não quero utilizar ele fisicamente, não quero atribuir ele fisicamente, porque eu quero analisar tanto o sinal em borda de subida, quanto o período, que compreende a borda de subida e a borda de descida, né? O sinal em nível lógico alto e o sinal em nível lógico baixo, conforme a gente explicou já anteriormente. Então eu vou utilizar, para fazer essas duas detecções, para a gente determinar o período e determinar a frequência do sinal, nós vamos utilizar apenas um canal. A gente só está entrando com o nosso sinal do gerador, vamos chamar assim de sinais, no nosso canal 1, que é o nosso frequencímetro aí, vamos chamar assim. Então, a gente vai utilizar o modo de input indirect. Muito bem, então essas primeiras configurações que a gente fez aí, a gente pode observar lá no nosso Reference Manual. Eu vou abrir aqui o nosso Reference Manual. A gente pode observar nessa figura aqui na página 294, uma figura muito importante. E aqui a gente tem uma visão geral aí dos nossos timers, né? As suas entradas, as suas saídas, né? Se a gente quiser utilizar aí um determinado pino como saída PWM ou como entrada input capture, por exemplo, né? Então esse daqui é uma representação, um diagrama em blocos muito interessante aí dos nossos temporizadores. Então, a primeira coisa que eu quero mostrar, a gente configurou ali naquela parte superior o nosso controlador no modo escravo, conforme a gente pode observar ali. Então, se a gente configurou esse cara no modo escravo, a gente tem que ter uma referência de clock para esse timer funcionar. Então, como eu já mostrei anteriormente, a gente configurou uma referência de clock interna, que a gente pode observar aqui nessa figura também, lá na parte superior, ali na setinha superior. Então, esse clock, ele é um clock oriundo aí do nosso RCC, né? Então, ele está vindo ali no nosso reset clock, né? Então ele está vindo lá do nosso barramento, seja o APB1, seja o APB2, ele está chegando ali para o nosso timer 1, timer 2, timer 3, e esse cara então ele está passando e sendo acoplado ali diretamente no nosso clock prescaler, que é aquele bloquinho ali central que a gente está vendo que faz a divisão do nosso clock, seja de 72 MHz, seja de 36 MHz. Aquela questão que eu comentei do modo reset, a gente pode observar nessa setinha. Tem alguns modos, up, down, count, enable, reset. O modo que a gente está utilizando é o modo reset. Então, o que vai acontecer? Automaticamente, quando a gente fizer aí as leituras das nossas bordas para poder determinar o sinal aí do registrador input capture 1,
E o sinal do nosso registrador Input Capture 2, que a partir desses resultados a gente vai obter o nosso período e a nossa frequência do sinal analisado, utilizando nesse modo, a gente tem aí automaticamente um reset desses registradores ao final da validação do sinal que a gente quer determinar. Então, isso é muito importante. Legal. Feito isso, vamos entender agora, por exemplo, as nossas entradas. Nós configuramos o canal 1 apenas do nosso timer 3. Então, a gente pode observar que desse canal 1 existe ali uma entrada, nessa entrada existe ali um multiplexador, esse sinal ele vai entrar em um filtro e um detector de borda, né? Então, a gente selecionou, por exemplo, se vocês lembrarem, a gente selecionou algumas bordas, né? Então, a gente vai mostrar aqui que o funcionamento agora, né, que a gente vai estar configurando aí na ferramenta gráfica, a gente tem que definir que borda que a gente quer para o nosso sinal. Então, por exemplo, para o sinal que vai ser acoplado no registrador Input Capture 1, nesse caso a gente acabou de configurar ali na nossa ferramenta o nosso TI1 FP1. Né? Esse é o sinal direto que a gente tem ali. Ele vai ser acoplado, então, no nosso registrador Input Capture 1. A borda, se vai ser de subida ou se vai ser de descida, eu já vou mostrar daqui a pouco na ferramenta como que a gente seleciona essa borda. Tá? Muito bem. Da mesma forma, a gente configurou o TI1 FP2 de forma indireta para o nosso Input Capture 2. Então, a gente configurou ali o nosso TI1 FP1 ali para a gente acoplar esse cara ali no nosso sinal do Input Capture 1, que é o nosso trigger, que a gente explicou na figura anteriormente no PowerPoint. Então, esse cara ele vai disparar ali o Input Capture 1 na borda de subida, que a gente já vai mostrar como configurar isso. Da mesma forma, a gente vai configurar para que, utilizando aí o modo indireto no nosso canal número 2, então se a gente vai utilizar o modo indireto no nosso canal número 2, fisicamente o nosso canal número 2 ele não está acoplado a sinal algum. A gente só tem sinais ali acoplados ao nosso canal 1. Mas indiretamente nós vamos acoplar o sinal que está entrando ali no canal 1, a partir ali do nosso multiplexador ali da nossa entrada TI1, nós vamos indiretamente acoplar esse sinal também lá no nosso Input Capture 2. Só que aí nós vamos pegar uma outra borda para validar esse sinal, para gerar interrupção, que vai ser a borda de descida, para a gente poder chegar no nosso Input Capture 2, no nosso registrador Input Capture 2, a gente poder extrair o período ali do nosso sinal. Ambos registradores vão disparar, eles resetam, zeram seus valores e ele dispara na borda de subida. A gente determinou como trigger geral o TI1 FP1. Então, vamos configurar para a borda de subida. Então, na borda de subida, ele vai disparar o Input Capture 1 e o Input Capture 2. Só que nós vamos configurar para que o Input Capture 2 ele termine ali a contagem de clocks dele na nossa borda de descida. Tá? Então, essa é uma visão bem interessante aí do que a gente pode fazer nos nossos temporizadores. E lembrando mais uma vez, né, existem aí manuais de referência para se utilizar timers específicos, existe uma série de exemplos no nosso pacote de firmwares para as bibliotecas Hall, então aí vai do gosto e do uso aí de cada um de vocês, tá? E do que vocês têm de projetos para desenvolver. Então vamos voltar para a nossa ferramenta gráfica. E vamos continuar a nossa configuração. Agora a gente vai abrir a opção Parameter Settings. Aqui no Parameter Settings eu vou ampliar. De cara a gente já tem alguns registros que a gente deve configurar. Como eu acabei de mostrar ali naquele desenho, naquela representação gráfica, né, a gente tem que fazer uma divisão do nosso clock, né, por exemplo. Então eu vou configurar um prescaler com o valor de 719. Por quê? Esse 719, como a gente explicou na videoaula anterior, para a geração do PWM, ele divide a frequência base do nosso timer. Então, a frequência base do nosso timer internamente é de 72 MHz. Lógico, fisicamente o máximo que a gente chega para o nosso timer 3
Lembre-se bem, para o nosso timer 3 é em 36 MHz, ele é mais limitado, ele está no barramento APB1. Porém, internamente, como base de clock, a gente vai dividir por 720, porque a gente está utilizando ali internamente o sinal de 72 MHz para isso. Então, nós vamos ter, dividindo por 719, nós vamos estar utilizando, então, a mesma base de clock que a gente estava utilizando para a nossa fonte que gera o sinal PWM, que está lá no timer 1. Então, a gente fica praticamente ali, né, bem sincronizado, né, o mesmo número de contagens de clock ali, a mesma frequência a gente vai ter ali de base, que nesse caso é 100 kHz. Eu vou configurar aqui o período para 65.535. Por quê? 65.535 é o valor máximo que a gente tem para uma variável inteira sem sinal de 16 bits, que é o que a gente tem para os nossos timers aqui nesse nosso microcontrolador. Então eu vou ajustar esse valor com o objetivo aí da gente dizer para o nosso input capture, né, para essa nossa funcionalidade do nosso timer, que a gente quer contar aí períodos de no máximo 65.535. Então dessa forma eu consigo validar praticamente qualquer tipo de sinal que eu estiver aplicando ali, mesmo com frequências muito baixas, né, que eu estiver aplicando ali dentro do nosso canal ali do nosso pino PA6. Muito bem. O que mais que a gente vai fazer aqui, então? De configuração que é importante aqui. Nós vamos, então, utilizar o Reset Mode, perfeito. Nós vamos configurar para o nosso Input Capture 1, a gente utilizar ali a borda de subida. Então, o canal 1, que vai acoplar ali no nosso Input Capture 1, né? Ele vai utilizar a borda de subida e ele está utilizando, lembre-se, o modo direto. Muito bem. Eu não quero utilizar divisão de prescaler nem nada. Agora, para o canal 2, nós vamos utilizar a borda oposta para a gente poder medir ali a nossa largura do sinal em nível lógico alto, né? Como a gente explicou anteriormente lá no PowerPoint. Então, esse cara ele é um controlador de uma forma indireta, né? Esse sinal é indireto, a gente configurou aqui em cima, e a gente está validando na borda de descida do sinal. Muito bem, feito essas configurações, passamos aí agora para o quê? Para a configuração das nossas interrupções aí, para a gente poder validar lá no nosso software o momento em que a gente detecta, por exemplo, nesse caso, a nossa borda de subida do sinal. Então, a cada borda de subida, nós vamos gerar uma fonte de interrupção para a gente poder fazer a leitura do nosso período e da frequência do nosso sinal. Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai vir aqui em NVIC, nós vamos habilitar a interrupção global do timer 3. Excelente. Vamos agora configurar a prioridade dessa interrupção. Para isso, nós vamos vir aqui na opção NVIC, e nós vamos dizer que o nosso timer 3 vai trabalhar aqui com uma prioridade de nível 1, que é um nível inferior ao nível 0. Eu estou deixando o SysTick, que a gente utilizou anteriormente para geração de atrasos programáveis aí, controlados, e futuramente será utilizado também no nosso RTOS, com uma base de clock do nosso RTOS. Nós vamos deixar esse cara, obviamente, com o nível mais alto de prioridade, o nível 0. E demais interrupções aí nós vamos colocar em níveis inferiores. Uma coisa importante aqui também é o grupo de prioridades. Nós configuramos aqui nessa aplicação para o grupo de 4 bits para Preemption Priority e 0 bits para Sub-Priority. O que significa isso? Nós vamos poder, dentro da coluna Priority, ajustar de 0 a 15. Então, são 16 níveis de prioridade. E eu não quero utilizar aqui um controlador aí, né, o NVIC, com a opção de Sub-Prioridade. Apenas a opção de prioridade. Isso daqui já é mais do que suficiente aqui para muitas das nossas aplicações que a gente vai ver. Eu prefiro trabalhar dessa forma. Lógico, eu poderia criar em grupos. Por exemplo, criar um grupo com prioridade 0 e eu criar 4 níveis, por exemplo, de subprioridade. Por exemplo, 2 bits aqui, né? Então, a gente poderia utilizar aí prioridade
0, subprioridade 0, subprioridade 1, subprioridade 2, subprioridade 3. Prioridade 1, subprioridade 0, subprioridade 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Vamos utilizar essa opção. Ok, feito isso, vamos observar lá no timer 3 se deu certo, né, se ele configurou. Excelente. Preemption Priority, nível 1. A partir de agora, a gente vai então salvar para gerar o código. Fonte. Vamos dar o yes. E vamos agora analisar o que nós temos que criar aqui nessa aplicação. Para isso, mais uma vez, vamos lá na nossa pastinha de exemplos. Nós vamos aqui no exemplo 8. E aqui a gente pode observar que nesse exemplo, além do programa principal, nós temos aí a volta da criação de bibliotecas. Nós vamos criar uma biblioteca chamada cap_in, de capture input capture, né? Então, nós vamos lá na nossa IDE, para a gente relembrar, lá na pasta drivers, na pasta eletrocursos, nós vamos criar, eu já criei aqui anteriormente, né? Mas você poderia vir aqui com o botão direito do mouse, New Header File. Dentro do Header File você dá o nome capin.h, botão direito no Source, New, dentro do Source aplicar um arquivo, um Source File e digitar o nome capin.c. Já está criado, tá? Nós devemos então copiar o conteúdo desses arquivos. Então, abrir aqui o capin, copiar o conteúdo dele e colar no capin.h, abrir o capin.c, copiar o conteúdo dele e colar lá dentro do arquivo capin.c. Eu já fiz isso para adiantar a nossa vida. Vamos então só copiar e colar o arquivo main, o arquivo principal. Ctrl A, Ctrl C. Vamos lá no nosso projeto, o arquivo main.c, Ctrl A, Ctrl V. Vou salvar e vamos analisar agora o nosso programa, começar a analisar ele. Ok. Então, se a gente criou uma biblioteca, um arquivo capin.h, a gente vai adicionar aqui na nossa área de usuário o arquivo, né, o arquivo de cabeçalho, incluir ele, o arquivo capin.h. No mais, ele já criou automaticamente o timer 3, né, o handle aí, né, a nossa estrutura do timer 3. Já criou aqui uma função do nosso, entre aspas, CubeMX, já criou automaticamente para inicialização do timer 3. Aqui, eu vou explicar, nós vamos criar uma variável de 16 bits, é claro, nosso timer é 16 bits, para calcular o DUT, que é o nosso ciclo de trabalho, o nosso período do sinal que está chegando, do sinal PWM que está chegando, e a frequência do sinal PWM que está chegando. Bom, aqui ele faz a inicialização da biblioteca Hall, configuração dos clocks, GPIO, como a gente já explicou várias vezes, timer 1, que foi feito na aula passada, e inicialização do timer 3, que a gente já vai explicar. Importante, aqui nós temos uma função Hall Timer PWM Start, nós explicamos na videoaula anterior, nós estamos inicializando o gerador de sinais PWM, né, da nossa função lá da nossa API Hall para Timers, né, na função PWM Start, no timer 1, no canal 1. Então, nós estamos gerando um sinal lá no pino PA8. Tá? Excelente. Canal 1, timer 1. Estamos gerando aqui uma frequência de 100 Hz. Se a gente lembrar também na videoaula anterior, né, a gente colocar aqui aproximadamente 900 e tantos Hz. Né? Se eu colocar 999 aqui, eu vou obter aí o meu 100 Hz. Ok. Então, ajustando a frequência para o nosso canal 1. E nós vamos ajustar, aqui tem um errinho, nós vamos ajustar para 50% o nosso sinal, porque 500, né, para ajustar aqui na set compare, que a gente explicou na videoaula anterior, né, que vai ajustar o registrador CCR, a gente colocando 500 é a metade aqui do valor máximo que a gente tem, que é o nosso ARR, nosso auto-reload. Então, nós estamos num universo de 1000 unidades, né, de 1000 períodos ali, né, do nosso frequencímetro, nosso gerador de sinais. 500 desses 1000 a gente está utilizando em nível lógico alto e 500 em nível lógico baixo, portanto, 50%. Vamos dar um atrasozinho e olha que legal.
bibliotecas Hall, né? API Hall para timer, como a gente explicou anteriormente. Olha que legal, a gente tem uma série de funções só para PWM. Então, por que não? Nós temos aí também uma série de funções e macros só para input capture. Olha que bacana. Então, o que nós estamos fazendo aqui nessa macro? Nós estamos configurando para que o nosso timer 3, né, inicialize uma interrupção, né, a gente está inicializando uma interrupção do timer 3 no canal 1. Excelente. Então, o canal 1, que a gente configurou lá no nosso Input Capture 1 também, a gente configurou para detectar, para na borda de subida ser gerada uma interrupção. Legal. E a gente configurou o canal 2 no modo indireto. Então, a gente precisa também inicializar a contagem de clocks ali, né? O temporizador no canal 2, né? O timer 3 no seu canal 2. Então, precisamos também inicializar. Para a gente ter o valor do Input Capture 1, que vai nos dar a frequência do sinal, e do Input Capture 2, que vai nos dar aí a largura, né? O período do sinal. E vamos aqui gerar um atrasozinho. Vamos ficar esse loop, ele vai ficar gerando um atraso de 50 milissegundos, que é um tempo mais do que suficiente aí para se detectar o sinal gerado. Estamos usando um sinal de 100 Hz. Então, em tese, de 10 em 10 milissegundos, a gente vai ter uma interrupçãozinha lá. E de 50 em 50, a gente vai alimentar o valor lido da frequência para a nossa variável frequency e o valor lido do DUT, que é o nosso trabalho, né, que vai ser a nossa largura do pulso, para a variável DUT. O que mais? Importante, isso aqui a gente já entendeu bem. Funcionamento. Aqui a configuração feita automática para inicialização do timer 3. Olha que legal aqui. Foi configurado, lógico, então, divisor 719, o período abrangendo o total, a totalidade do que se pode fazer de leitura aí. O que mais que a gente tem de interessante aqui? O Clock Division, o Auto Reloads. Vamos lá. Outra coisa importante, foi configurado, então, o modo Slave Reset. A entrada de trigger foi configurado o nosso TI1FP1, né? Então, que é o nosso canal 1, tá? E foi configurado o canal 1 para borda de subida, tá? Então, isso é muito importante. Então, a polaridade da onde a gente vai pegar aí gerar a nossa interrupção na polaridade de subida, tá? Excelente. Então, automaticamente a gente pode observar aqui polaridade de descida para o canal 2, tá? Isso é muito importante. Excelente. Feita essa configuração, vamos então agora analisar um pouquinho mais para baixo. Bom, eu comentei então das funções de callback. Existe uma função que é a função Hall TIN IC de Input Capture, né? Como eu havia comentado, né? Sobre a abstração aí da nossa API Hall, ela é tão organizada na sua parte de timers que ela tem funções específicas para PWM, para Input Capture, para, bom, N funcionalidades aí, encoder, né? Então, se a gente tiver um callback do nosso Input Capture, importantíssimo. Aqui a gente pode observar que o callback ele é genérico para todos os timers do microcontrolador. Então, se ele é genérico, essa função de callback ela vai ser chamada se aconteceu uma interrupção para o timer 1 de input capture, se aconteceu para o timer 2, se aconteceu para o timer 3. Então, nós precisamos aqui separar a informação. Para separar a informação, então, o que a gente pode fazer? Como quando essa função de callback ela é chamada, né? No momento que ela for chamada, o que ela vai fazer? Ela vai retornar aqui um valor de HTIN, tá? Do timer que está sendo utilizado. E a estrutura que a gente tem aqui para essa variável HTIN, um dos membros dessa estrutura é um membro instanciado, né? Então, se a gente observar aqui dentro, um dos membros desse cara vai retornar para a gente especificamente qual timer que está sendo utilizado, que é o nosso
primeiro membro, o membro instance. Então, ele traz a base de endereço do registrador de timer. E basta a gente filtrar da seguinte forma: se a instância de temporizador que foi chamada na callback, que resultou na entrada aqui dessa função, for oriunda do timer 3, nós vamos chamar uma funçãozinha que nós criamos lá na nossa biblioteca Capture Input, chamada CapInterruptHandler. Então, muito legal. Callback, a gente já apresentou anteriormente o funcionamento disso para sysdig. Eu não vou entrar em detalhes, mas se a gente quiser observar um pouquinho mais, a chamada dos callbacks, a gente pode vir aqui, fazer um Ctrl+C, buscar aí dentro dos arquivos que compõem aí a aplicação, onde que pode ser criado, por exemplo, essa função. Então, se a gente vier aqui no nosso, por exemplo, aqui na nossa biblioteca halltin.h, a gente vê a definição aqui do protótipo da função de callback, e no halltin.c, olha que bacana, nós temos aqui no halltin.c N momentos onde que a função de callback é chamada. E o mais legal da gente observar isso daqui, que essa função ela pode ser chamada para várias configurações. Então, por exemplo, nesse momento, né, onde ela pegou esse registrador aqui, ele chama a função de callback. Se porventura for utilizado, ao invés do capture compare 1 event, for utilizado o capture compare 2 event, ele chama a função de callback por aqui. Se for utilizado o Capture Compare 3 Event, ele chama por aqui. Se for o 4, ele chama por aqui. Então, assim, é muito, muito bacana, porque esse jeito que é automatizado a nossa estrutura Hall facilita demais a vida do programador. Ele não tem que conhecer a fundo o que é feito lá dentro. Estou mostrando aqui só para a gente entender a origem das coisas. Vamos voltar para o arquivo main, então, e vamos na nossa biblioteca capin. Então, vamos ver o que a gente tem aqui. Olha que simplesinho. Eu criei aqui uma estrutura. Essa estrutura eu coloquei 2 membros. Frequência e largura de pulso, DUT, do tipo uint16. Maravilha. Por que o uint16? Lembra que eu expliquei? Os registradores de timers que a gente tem aí por timer 1, 2, 3, 4 do nosso microcontrolador, eles são de 16 bits. Maravilha. Então, declaramos esse cara e chamamos de capin _var _type. E criamos protótipos de 3 funçõezinhas. Uma para leitura de frequência, outra para leitura de largura de pulso e uma que é o nosso handler, que é o CapInterruptHandler. Vamos no ponto C para a gente ver o que esses caras fazem. Começar com o interruptHandler. Lembra que eu comentei que eu mostrei esse cara? Ele é chamado lá no main.c. Ele é chamado toda vez que há uma chamada no callback, indicando que houve uma interrupção, porque detectamos uma borda de subida no sinal de entrada do nosso, entre aspas, frequencímetro. Essa interrupção foi gerada pelo timer 3, então essa interrupção ela vai chegar e executar isso daqui. Então, o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos chamar o membro frequência da nossa estrutura capTINVAR, que é essa nossa variável, que é do tipo capTINVARType, que a gente declarou aqui no arquivo .h. Então, legal. Dessa estrutura, dessa variável, a gente vai pegar o membro frequência. E como é que a gente calcula a frequência? Através da chamada da macro getCompare, ou seja, da macro halltin_getCompare, nós estamos passando para essa macro, né, 2 parâmetros. O temporizador, que a gente quer fazer aí a leitura, que é o timer 3, e o canal ao qual a gente quer pegar o resultado. Se vocês lembram, a gente configurou o canal 1 como sendo o canal da borda de subida, que vai calcular para a gente, vai retornar para a gente, se a gente lembrar lá daquela figura que eu apresentei no PowerPoint, esse cara vai retornar para a gente a frequência do sinal, pega as bordas de subida. Já quando a gente quiser fazer a leitura do período, a gente vai chamar também a mesma macro, getCompare, só que nós vamos passar como parâmetro agora o canal 2. Bom, beleza. A variável capTINVAR frequency,
A cada vez que há interrupção, ela calcula uma frequência e calcula um DUT. Aí nós criamos duas funçõezinhas aqui só para poder fazer o seguinte, retornar para o programa principal a leitura da frequência e a leitura do DUT. Por que eu criei essas duas funções? Eu poderia simplesmente, aqui nessa função, por exemplo, ou lá direto na hora que a gente chama lá a nossa interrupção, o callback, eu poderia já aqui calcular e já retornar o valor da frequência do DUT. Eu fiz isso por um simples motivo. Imagine que você ali, como usuário ali, você vai e desconecte o seu gerador de funções, entre aspas, do seu, entre aspas, frequencímetro. No momento que você faz uma desconexão física desse cara, a leitura dos seus timers, do nosso timer 3, né, do canal 1 e do canal 2, das contagens ali de frequência, né, dos pulsos, né, do clock, ele vai permanecer com o último valor. Por quê? Não vai ser gerada mais uma nova interrupção. Não tem sinal, não tem borda de subida chegando. Portanto, esses registradores, eles vão permanecer com o valor da última frequência. E isso não é verdade, porque nós desconectamos fisicamente o analisador lógico, o frequencímetro, e nesse momento nós estamos lendo ali uma frequência zero. Nós não estamos gerando sinal. Isso pode gerar uma série de problemas. Então, para isso, nós criamos uma funçãozinha para ler frequência. Existe uma variável para ela que toda vez que essa função for chamada, a gente inicializa a variável frequência com valor zero. Então, a gente garante que quando a gente chamar essa função, se o valor da variável captainVar frequency, esse valor ele for algum valor aí diferente de zero, ele vai passar para a variável frequency o valor diferente de zero. Legal? E a gente vai retornar a variável frequency. Ou seja, enquanto está conectado os dois equipamentos, né, o gerador de funções e o nosso frequencímetro, a gente tem um valor chegando para a variável aqui, para o member frequency, para o captainVar frequency. E estamos copiando esse valor para a frequency. E posteriormente, olha que interessante, na linha de baixo, nós estamos zerando essa variável. Portanto, se em nenhum momento mais no programa for chamado a função capInterruptHandler, não acontecer mais nenhuma interrupção que chame essa função, nós estamos protegidos, porque agora essa variável, o último valor dela foi zero. Então, quando a gente chamar novamente essa funçãozinha de leitura de frequência, a gente vai estar jogando o valor zero para a variável de frequência e retornando a frequência zero. A mesma ideia a gente criou para a leitura da largura do pulso, do DUT. Então, lá no arquivo main.c, no programa main, a gente aqui no nosso while fica tranquilo. A cada 50 milissegundos, a gente chama a função que retorna o valor da frequência e que retorna o valor da largura de pulso e entrega para as variáveis frequency e a variável DUT. Vamos agora ver sua simulação, né? Simular isso na placa de circuito e ver os resultados. Muito bem, então para finalizar aqui a nosso exemplo, né? Nós vamos conectar aqui entre os pinos PA6 e o pino PA8 do nosso microcontrolador. Então, vou escolher aqui diretamente na barra de pinos, né, que eu tenho próximo aqui à nossa plaquinha Bluepill. Vou escolher aqui o pino PA6, que eu posso acessar diretamente aqui no lado esquerdo da placa de desenvolvimento. E aqui no lado direito eu tenho 1, 2, 3, 4, quinto pino, aqui é o meu pino PA8. Legal. Então, conectei ao meu gerador de sinais e o meu frequencímetro. Vamos chamar assim. Bom, feito isso, vamos agora transferir a aplicação e visualizar os valores para as variáveis frequency e para a variável DUT. Então, vamos lá, run debug. Ok. A gente pode ver direto aqui as variáveis, né, DUT e frequency, inicializadas com valor zero. Vamos então colocar um breakpoint aqui. Colocar um breakpoint aqui no nosso delay. Legal. Vamos rodar até o breakpoint. Rodou. Vamos mais uma vez agora passar, né? Agora para a gente efetivamente ler o valor da frequência e do DUT. E tá aí.
499 e 1000. 499 e 1000. 499 e 1000. 499 e 1000. Que é aqui relacionado então ao nosso sinal, né, que é uma frequência de 100 Hz, valor 1000 aqui no caso, né, e também 50%, que é 499 desse sinal. Basicamente é isso que a gente tem. Vamos fazer o seguinte, vamos desconectar e vamos verificar se a frequência aqui vai zerar. Então, vou rodar. E a gente pode observar que realmente zerou o valor da frequência. E é isso aí. Muito obrigado a todos e até a próxima videoaula.